Meu amigo e minha amiga, não adianta nós conhecermos a palavra da verdade, conhecermos bem a Bíblia e não sabermos manejar bem a mesma. Você sabia que a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela pode ser mal manejada? Pois é exatamente isso que tem acontecido muito por aí. Muitas pessoas, elas têm ouvido discursos, pregações sobre a palavra de Deus, que na verdade é um mau manejamento, mau uso da palavra. A pessoa que está pregando não está manejando bem a palavra da verdade. É isso que tem acontecido muitas vezes. E o apóstolo Paulo, ele deu essa palavra para Timóteo, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, onde ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para nós entendermos mais profundamente o que é esse manejar bem a palavra da verdade, observe que não basta apenas conhecer, tem que se conhecer e tem que usar bem, manejar bem a Bíblia. Para que nós possamos entender melhor o que a palavra do Senhor está dizendo, eu tenho aqui também, além da ACF, eu tenho a Bíblia literal do texto tradicional, onde está escrito: estuda, empenha-te. Ou seja, esta palavra que é trazida aqui na ACF, procura, ela traduzida literalmente, mais literalmente, é estuda, empenha-te. Ou seja, é estudar, empenhar-se no estudo da palavra, se aprofundar na palavra, para aprovado apresentar a ti mesmo a Deus. Ou seja, quem está pregando a palavra da verdade, quem está manejando a palavra da verdade, ele deve ter em mente que o trabalho que ele está fazendo é para Deus. E Deus vai aprovar ou não o trabalho que ele está fazendo. Como um trabalhador, veja que aqui na ACF está obreiro, mas o que é um obreiro? É um trabalhador também. Um trabalhador que não tem de que se envergonhar, que em linha reta, fazendo o corte e dividindo a palavra de a verdade. Observe, eu vou ler de novo. Em linha reta, fazendo o corte e dividindo a palavra de a verdade. Então essa palavra manejar bem, que nós entendemos aqui, que está aqui mais claro em 2 Timóteo, capítulo 2,15, esta palavra, ela mais literalmente significa em linha reta, fazendo o corte e dividindo a palavra de a verdade. Ou seja, o conselho de Deus para Timóteo é o conselho de Deus para todos nós que pregamos a palavra da verdade, que manejamos a palavra da verdade. Nós devemos saber dividir bem a palavra da verdade. Eu vou dar um exemplo agora para você, meu irmão, minha irmã, a respeito da divisão da palavra de Deus. Para começar, é importante aquele que estuda a palavra de Deus e vai pregar a palavra de Deus, é importante entender que existem divisões na palavra. Existem divisões na Bíblia. Nós não podemos ignorar, por exemplo, a divisão clara que há entre Velho Testamento e Novo Testamento. Muitas coisas que estão na Bíblia estão ali, mas não se referem a nós. Muitas coisas é do tempo de antes de Cristo. Então você pode ver que a própria Bíblia tem a primeira grande divisão, que é o Novo Testamento e o Velho Testamento. Nós temos que entender que, embora o Velho Testamento esteja aqui na Bíblia,
Nós não estamos vivendo debaixo do Velho Testamento. Outra divisão que nós podemos ver é o tempo da lei de Moisés e o tempo da graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça, do ano aceitável do Senhor. Outra divisão que nós temos que entender é que uma coisa são os gentios, incrédulos, outra coisa é o povo terreno de Deus, o povo judeu, Israel, e outra coisa diferente é o povo que é a igreja. A igreja é um povo de Deus, um povo que veio depois de Cristo. E Israel é o povo que veio antes de Cristo. Então nós temos que fazer essas divisões. Nós temos que entender que houve um período antes da lei também, lá de Adão até Moisés. Nós temos que entender que houve um período distinto, onde Deus tratou de uma forma com a humanidade, que foi o período de Adão até Noé. E houve o período de Noé até Abraão. E teve o período de Abraão até Moisés. E teve o período de Moisés até o Senhor Jesus. Nós temos que entender também que haverá o período onde o ano aceitável do Senhor vai se acabar e vai vir o período do dia do Senhor. E temos que entender também que há de haver também um período de 1000 anos chamado milênio. Poderíamos e podemos chamar esses períodos de dispensações. Então, ser um dispensacionalista é dividir bem a palavra de Deus, em linha reta, fazendo o corte e dividindo a palavra. Manejar bem a palavra da verdade é isso. É você saber dividir os períodos, saber quando a Bíblia está falando para Israel, e aquilo ali pode servir de exemplo para nós. Mas a princípio Deus estava falando com Israel. Você vai ler na Bíblia, por exemplo, Deus mandando o profeta falar com o povo de Israel que o povo ia para a Babilônia, iria para o cativeiro, ou seja, a palavra diretamente para Israel. E já tem coisas que Deus está falando não para Israel, mas para a igreja. As cartas de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, por aí vai. São cartas para o povo judeu? Não, são cartas para a igreja, para as igrejas do Senhor. Então nós precisamos saber dividir bem e manejar bem a palavra da verdade. Então eu oriento você que está me ouvindo a prestar atenção nisso e se empenhar, estudar, continuar estudando, se empenhando, principalmente se você é um pregador, se você quer pregar aí para os seus vizinhos, para os seus familiares, é bom você conhecer a Bíblia. Muitas pessoas nem conhecem a palavra de Deus, nem leram a Bíblia toda e já querem pregar. O que acontece é que muitas vezes essa pessoa vai ser envergonhada. Tem pessoas que chegaram na igreja ontem, nunca pegaram a Bíblia para ler, e chegaram na igreja ontem e hoje já estão pregando. E o que é pior, pensando que sabem mais que todo mundo. Ou seja, rapidamente o orgulho já tomou conta do coração e o Espírito Santo não tem nada a ver com isso, já não está ali mais. A verdade não está ali mais, a presença do Senhor Jesus não está ali mais. Então, é preciso aprender para depois ensinar. É preciso ter humildade para ouvir e aprender. Muitos hoje pegam a Bíblia, nunca leram a Bíblia toda, mas já pensam assim, eu sei tudo já. E querem ensinar até pessoas que estão na igreja há 40, 50 anos, que reconhecem que não sabem nada. Porque quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós temos para aprender. Então, grava essa palavra no teu coração, esse conselho, meu irmão, minha irmã, porque vem de Deus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu
Uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.